Levítico, capítulo de número 23. Livro de Levítico, capítulo de número 23. Versículo de número 4 ao versículo de número 5. Levítico, capítulo de número 23, o versículo de número 4 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que vocês proclamarão no seu tempo determinado, no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde. É a Páscoa do Senhor. Vamos orar a Deus. Muito obrigado, ó Pai, por mais essa noite, Tu nos proporcionar a bênção de podermos ouvir a Tua palavra. Que Tu possa estar falando aos nossos corações e que possamos estar com ouvidos atentos. É o que nós te pedimos em Jesus Cristo. Amém. Geralmente, quando eu costumava comprar livros, eu era bastante detalhista para ver se o livro tinha algum tipo de amassado, alguma rasura. E toda vez que o pessoal da Luz e Vida, lá de Recife, ia para o seminário, ia vender livro, eu tinha um amigo, que eu fui co-pastor com ele, fui pastor auxiliar com ele lá na igreja de Engenho do Meio, o Wendel. E quando a gente ia comprar livros, aí o professor passava um livro da matéria, vamos ver se tem. Às vezes só tinha 2 livros, era o meu e dele. E eu pegava um, pegava o outro. E eu via qual era que estava melhor. Esse daqui está massa. O que estava amassado eu deixava para ele. Toda vez que tinha essa opção era assim. Eu ia para lá, via se estava tudo bonzinho, o amassado para tu. Eu era chato com questão de livro. Tivesse um amassadinho e eu não tivesse visto, aquilo ali me corroía por dias. Poxa, esse livro amassado aqui. E eu era bem detalhista. Eu não podia ver uma falha, um amassado que sequer. Eu queria o livro em perfeito estado. Claro que com o passar do tempo, depois de 3 filhos, você acaba relevando essa questão de amassado. Se o livro tiver com a página, você ainda agradece a Deus. Seja como for, o tema da nossa mensagem hoje é da escravidão para a libertação. Da escravidão para a libertação. Nós estamos aqui dando uma série de sermões nas festas de Israel. Essa é precisamente a primeira festa de Israel que é mencionada. São 7 festas que são mencionadas de Israel. E a primeira delas é essa daqui. O sábado que nós estudamos na semana passada, ou nós pregamos na semana passada, ele serve como um arcabouço para a compreensão de todas as outras festas que são mencionadas. Então, na festa da Páscoa, há um elemento de descanso. Na festa dos pães asmos, você tem que descansar, é uma festa, você tem que repousar, você tem que celebrar diante de Deus. Então, todas as festas são antecedidas por esse primeiro elemento que é mencionado em Levítico, capítulo de número 23, que é o dia de descanso. Então, hoje nós iremos estudar a primeira das festas de Israel, que é a mais conhecida, a festa da Páscoa. Antes de nós entrarmos precisamente na Páscoa, é primeiro necessário a gente entender os eventos iniciais da palavra de Deus. O primeiro desses eventos iniciais é a criação do Senhor. Deus cria o mundo, coloca o homem no jardim, e depois de terminar tudo, a Bíblia diz que tudo era muito bom. Mas quando chegamos no capítulo 3 de Gênesis, nós percebemos que o mundo entra em colapso. Não só o ser humano, mas toda a criação de Deus entra em colapso.
Devido ao pecado do homem, a criação é corrompida, bem como o próprio ser humano. A partir daí, a questão é como solucionar o problema do pecado do mundo, em específico da própria humanidade. Como lidar com o pecado da humanidade? Deus é justo, o homem é pecador, Deus é santo, o homem é transgressor da sua lei. Como então solucionar esse problema? A narrativa bíblica então vai mostrando como o pecado do homem vai se aflorando. E chegamos num determinado momento da narrativa de Gênesis, que a gente vê que levantou-se, na verdade, de Êxodo no início, levantou-se um faraó que não conhecia a José. Vocês lembram de José? Ele foi o segundo mais importante do Egito, aonde ele praticamente sustentou todos os seus irmãos e os filhos dos seus irmãos e toda a nação, por assim dizer, de Israel. Entretanto, quando José morre, levanta-se um faraó que não conhece José e não é favorável ao povo de José. O povo então sofre uma tremenda escravidão. O faraó que se levantou usa de mão pesada contra o povo de Israel. O povo de Israel estava agora sobre um pesado jugo. O que isso significa? O povo agora estava sendo escravizado. É interessante que, num determinado momento da narrativa bíblica, o texto bíblico nos diz que o povo agora iria trabalhar muito mais horas do que eles estavam trabalhando, que já era pesado, para estar comendo e vivendo da mesma coisa. Não sei se vocês já tiveram essa grata experiência. Você está trabalhando lá suas 8 horas, aí o seu patrão disse, olha, agora vai ter que dobrar aí, viu? Ou melhor, vai ter que aumentar aí a hora. Você agora vai ter que trabalhar 11 horas. Tudo bem, aí o salário é o mesmo. Espera aí está de brincadeira, né? Só que eles não recebiam salário, eles eram escravos, tinham que trabalhar agora mais forçadamente, comendo a mesma coisa. Então eles estavam quase que indo a pique. Eles estavam numa situação tão ruim ao ponto de eles clamarem por socorro. E diz o texto bíblico então, que eles clamam por socorro. Deus então se manifesta a eles. Então levanta um homem chamado Moisés. A situação do povo era tão ruim, que você vai ver que em Êxodo capítulo de número 3, Moisés pergunta, olha, eu vou ao teu povo, que tu estás me enviando, ao povo de Israel. Agora, quando eles perguntarem o teu nome, eu vou dizer que qual é o teu nome? A situação estava tão ruim que eles não sabiam nem o nome de Deus. Então, Deus diz para Israel, diz que eu sou me enviou. Então ele vai lá e faz tudo aquilo. Mas isso mostra o quanto estava ruim a situação dos israelitas diante de Deus. Estavam distantes, estavam vivendo numa pesada escravidão. Deus ouve o clamor daquele povo que estava sofrendo e lembra-se da aliança que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó. E a partir dessa aliança, então, ele age salvando, resgatando aquele povo. Antes de acontecer propriamente a libertação, lá em Êxodo capítulo de número 12, quando vai ter a instituição da Páscoa, você vai ver que Deus, ele manda 10 pragas para destruir diversas coisas que existiam no Egito. O rio Nilo, os animais, e ele vai mandando praga e praga, escuridão, ele vai mandando 10 pragas. É interessante que essas pragas, a maioria delas tem a ver com um ataque a algum deus que era servido pelos egípcios. Os egípcios, por exemplo, eles tinham um deus que era o deus do sol. Aí vai Deus e escurece tudo, mostrando que esse Deus é um Deus que não é um Deus verdadeiro. Então, cada praga daquela, ou a maioria dessas pragas, é um confronto entre Deus e os deuses egípcios. É Deus derrotando esses falsos deuses que, na verdade, não são Deus de maneira alguma. Eu me lembro que, há muito tempo atrás, no interclasse que teve entre a minha escola lá do meu bairro, contra outra escola também lá do bairro,
Tinha um cara que ele fez o gol, era da outra escola, e o cara era afoito. Ele fez o gol, e a gente estava na grade, a gente não, né? O pessoal da minha escola estava na grade. Ele fez o gol e saiu batendo na cara de todo mundo. Ele veio pá, 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 pá. Ele fez o gol e bateu na cara de todo mundo que era da escola da gente, que ele estava jogando contra. Gol para comemorar e tom, 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 tom. É mais ou menos isso que Deus está fazendo aqui. Deus está dando tapa na cara de cada um desses deuses. Tome, 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 tome. Eu sou o Senhor sobre absolutamente tudo. Ele está não só simplesmente mandando pragas, ele está atacando diretamente os falsos deuses adorados naquela região. A última praga, que é o mais importante para a compreensão da Páscoa, a gente sabe que a última praga mandada por Deus foi a morte de todos os primogênitos. E mais uma vez, isso era um ataque à divindade daquela época. Por quê? Porque o faraó era considerado uma espécie de Deus. E os seus filhos também seriam deuses. Quando você mata todos os primogênitos, incluindo os primogênitos, o primogênito do próprio faraó, você está atacando diretamente a divindade daquele povo. Agora não haverá mais descendente de faraó. Eu atacarei a própria divindade. A libertação se dá do povo pela morte de um cordeiro que substitui o povo de Israel. É interessante que há dois eventos acontecendo aqui: o Êxodo e a Páscoa. É claro que você vai ver com a história bíblica vai se passando, o Êxodo e a Páscoa muitas vezes vão sendo entrelaçados pelos autores bíblicos. Muitas vezes eles consideram o Êxodo a Páscoa o Êxodo. Mas assim, precisamente há uma diferença. A Páscoa é a história de como Deus daria o Êxodo. O Êxodo é a própria libertação do povo de Deus. É o povo sendo tirado do Egito. A Páscoa é a história de como Deus preservaria o seu povo e o libertaria. Então a Páscoa vai contar a história de como Deus preserva o seu povo e mata todos os primogênitos daqueles que fazem parte dos egípcios e daqueles que não põem nos seus umbrais aquilo que Deus tinha determinado, nos umbrais da porta e nas vergas. Então, em primeiro lugar, a Páscoa lida com a ideia de um cordeiro, um animal, que é morto em favor do povo de Israel. Lá em Êxodo capítulo de número 12, a instituição da Páscoa de modo mais descritivo. Nesse texto que nós estamos lendo, é simplesmente um resumo. Há uma festa, a festa da Páscoa, celebre. Lá em Êxodo ele vai dando instruções de como essa Páscoa deve ser celebrada. E algumas coisas que são interessantes. Em primeiro lugar, deveria ser celebrado no primeiro mês, no dia 14. Por que isso é importante? Porque agora o calendário de Israel é um novo calendário. A libertação do povo de Israel do Egito, por meio da Páscoa, significa dizer que agora está começando uma nova agenda para o povo de Deus. É o primeiro mês do ano. Agora eu vou estabelecer um novo calendário para vocês. E qual é o calendário? Agora se inicia o primeiro mês do ano. E no dia 14, Deus mandava imolar aquele cordeiro. No dia 10, Deus mandava separar o cordeiro, e no dia 14, esse cordeiro, ele era morto. Tratava-se inicialmente de uma celebração em família. Lembre-se que Deus, lá em Êxodo, capítulo número 12, diz que o povo deve pegar um cordeiro, e proporcionalmente ao tamanho da sua família. Se o cordeiro for muito grande para a sua família, isso significa dizer que você tinha que chamar os vizinhos para comer com você, para que não houvesse sobra. Se houvesse alguma sobra, essa sobra deveria ser completamente queimada.
Imagine só um cordeiro para as famílias do dia de hoje. Teria que estar chamando o vizinho direto, né? Hoje a pessoa quer ter um filho e olha lá. Mas o ponto é, era uma celebração familiar. O cardápio era cordeiro sem defeito, era um cordeiro perfeito, sem qualquer tipo de defeito. Segundo lugar, tinha pães asmos e ervas amargas. Esse pães asmos provavelmente traz a ideia de uma nova etapa que está acontecendo na vida do povo de Deus. É uma nova vida que o povo de Deus vai ter agora. E as ervas amargas provavelmente é uma lembrança de como o povo viveu amargamente como escravo no Egito. Eles deveriam utilizar um traje de viagem. Nessa Páscoa, ninguém poderia botar a melhor roupa. Ah, hoje é a Páscoa, é a ceia, então eu vou botar minha melhor roupa. Não. Lá em Êxodo, capítulo número 12, inicialmente, o povo deveria utilizar um traje de viagem. Por quê? Porque ao celebrar aquela Páscoa, eles iriam sair da terra do Egito fugido. E quinto lugar, era uma celebração sangrenta. Um cordeiro era imolado, morto, e o seu sangue era colocado nos umbrais e nas vergas da porta. Para que quando o anjo da morte passasse por ali, eles não atingissem as casas que tinham aquele sangue. Então era preciso ter confiança. Alguns podem dizer, que nada, que anjo de morte. Então você tinha que confiar no que Deus estava dizendo. É só pelo sangue de Jesus Cristo, ou melhor, pelo sangue daquele cordeiro, que o primogênito daquela família não seria morto. Entretanto, com o passar do tempo, a celebração da Páscoa foi mudando em alguns aspectos. Por exemplo, quando o povo está para entrar na terra da promessa, veja que a Páscoa é instituída quando o povo está no Egito. Então eles estão para sair do Egito. Deuteronômio capítulo número 16, o verso 1 ao 8, vai mostrar como a Páscoa deve ser celebrada agora que o povo estará na terra de Canaã. Tem que ter alguns elementos de diferença, porque o povo agora não está mais fugido. Então, existiam algumas coisas que mudaram. Por exemplo, torna-se agora uma refeição comunitária, celebrada no lugar central escolhido por Deus. Então, não é mais agora uma festa só em família. O povo agora poderia celebrar no lugar que Deus tinha estabelecido para ser adorado. Por que isso é importante? Porque agora o povo tem a oportunidade de celebrar juntos. No Egito eles não poderiam fazer isso, eles tinham que estar escondidos, senão eles seriam destruídos. E por fim, como consequência disso, era uma festa de peregrinação. O povo deveria sair da sua casa e ir até o lugar central. Nos tempos de Jesus, também houve alguns elementos de mudanças. A Páscoa não permaneceu do mesmo jeito. Em primeiro lugar, a gente percebe que quando há a celebração da Páscoa nos tempos de Jesus, havia o que era chamada de inspeção ou inspeção sacerdotal. O que era isso? A pessoa vinha com o animal, o sacerdote ficava averiguando para ver se tinha alguma coisa ou não. Eles eram muito minuciosos. No Antigo Testamento também já havia isso. Mas no tempo de Jesus tinha um elemento de diferença. E qual era esse elemento de diferença? É porque eles sacerdotes, eles tinham negócio com as pessoas que vendiam os animais perto do templo. O que é que acontecia? O cara vinha com um animal distante. Quando chegasse lá o sacerdote, meu irmão, esse animal aqui não está perfeito não. Olha para aqui, ó. A unha dele está meio suja. Ei, eu trouxe lá daquela outra cidade. Ah, pois é. Não passa não para ser sacrificado não. A unhazinha tá com um negócio para tu ter dado uma limpada. Estou dando um exemplo, tá? Mas eles tentavam ver nos mínimos detalhes algum tipo de defeito para poderem anular o sacrifício que era trazido de outros lugares. Por quê? Porque eles tinham uma espécie de trambicagem com as pessoas que vendiam os animais no templo. Vocês já tentaram dimensionar isso no nosso país? Você está passando de carro, de repente a blitz lhe para. Documento, você, PEI. Habilitação,
Ei, tá tudo ok aí? Tá. Tem livro? Tem não. Aí ele vem, com a lanterninha, até achar alguma coisa. E quando não achar, o cara não sossega. Os sacerdotes eram assim. Enquanto eles não achassem um defeito, eles não sossegavam, porque eles faziam agora do sacrifício um meio de sustentá-los. Tá ruim. Vá agora no sacrifício homologado, certificado pela Anatel, ou seja lá pelo que for. Vá lá, agora naquele animal ali que é certificado pela gente, compre lá e depois venha para cá, para a gente sacrificar o seu animal. Então, nos tempos de Jesus, isso virou uma espécie de negócio e de trambicagem. Mas também nos tempos de Jesus, o pessoal ia sacrificar os animais no templo e depois voltavam para adorar na sua família, ou fazer uma refeição familiar, que é o que Jesus fez com os discípulos. Aquilo era uma refeição familiar. Então existia um momento de Páscoa no templo e existia um momento de Páscoa na própria residência, junto com os familiares ou com as pessoas mais próximas. A Páscoa no templo, o cordeiro era colocado no dia 10, assim como tem lá em Êxodo capítulo de número 12, era colocado no dia 10, só que quando chegava no dia 10, ele era colocado em público lá no templo, e até o dia 14, 4 dias depois, as pessoas passavam pelo templo, iriam examinar aquele cordeiro que foi colocado pelo sacerdote. Existia um cordeiro que era colocado no templo pelo próprio sacerdote. As pessoas que iam para o templo examinavam. E eu ver, o cordeiro está perfeito. No dia 14, esse animal então era sacrificado. Tudo isso que nós falamos aqui é um pouco para entendermos o que é a Páscoa à luz da Bíblia. E como essa Páscoa muitas vezes foi sendo desvirtuada no decorrer da história do povo de Deus. Vocês sabiam que existe um cordeiro, que também foi um cordeiro sem defeito? O Senhor Jesus Cristo, que é esse cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tinha que ser um cordeiro perfeito, sem defeito. Ele tinha que ser sem orelha, sem amassado, sem nada. E a palavra de Deus nos diz que por diversas formas, esse cordeiro foi provado um cordeiro sem defeito. Em primeiro lugar, esse cordeiro foi provado como um cordeiro sem defeito pelos herodianos, pelos fariseus e pelos saduceus. Em Marcos capítulo de número 11, o verso de número 27 ao 33, quando Jesus é questionado sobre um milagre, sobre a fonte do seu milagre, eles perguntam: da onde se originam os teus milagres? Aí Jesus também diz: eu também vou fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João era de Deus ou não? Diz o texto bíblico que eles ficaram temerosos, porque aquelas pessoas que estavam questionando a Jesus, os fariseus, eles não se batizavam no batismo de João. Mas se eles contrariassem e dizem, não é de Deus não, o povo ia se revoltar, porque o povo gostava de João Batista. E eles disseram, não sabemos. Aí Jesus disse, nem tampouco eu te digo de onde é que vem a fonte dos meus milagres. E Jesus então cala esses fariseus, mostrando que ele tem autoridade e que ele não tem defeito algum. Depois, Jesus é questionado sobre os impostos. Vocês lembram? Chega para Jesus: Jesus, essa efígie aqui nós devemos pagar tributo a César ou não? Aí ele pega uma efígie. Quando ele pegou aquela moeda, o que é que tem aí? Tem a cara de César. Aí Jesus disse, então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês estão querendo dizer que não deve se dar tributo a César, porque isso seria cooperar com o Império Romano, não é isso que vocês querem me fazer comigo? Mas tu tirou a moeda de César do bolso, então tu está cooperando com o Império Romano. Então eles querendo pegar Jesus numa cilada, numa pergunta muito maliciosa, Jesus então diz, dai a César o que é de César e a Deus e o que é de Deus. E por fim, a pergunta dos saduceus tentam minar a credibilidade de Jesus.
Porque os fariseus não acreditavam em milagres, não acreditavam, na verdade, em ressurreição dos mortos, nem em vida após a morte. Então eles contam aquela história. Existia um homem, uma mulher, que casou com 5 homens. O primeiro morreu, ela casou com um irmão, depois morreu e assim seguiu. 7 irmãos, né? Por fim, quando chega na ressurreição, de quem ela será esposa? Jesus, mais uma vez, descredibiliza aqueles saduceus ao dizer: vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque no céu não se casa e nem se dá em casamento. E ele ainda vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu não sou Deus de morto, mas sim de vivos. E mais uma vez esse grupo sai sem ter o que falar, sem ter resposta diante de Deus. Mateus capítulo de número 22 e o verso 34 diz assim: e ninguém podia lhe responder uma palavra. E a partir daquele dia ninguém mais ousou fazer perguntas. Isso mostra que Jesus, ele se apresenta como um cordeiro perfeito. Você não tem como fazer uma pegadinha com ele e ele se contradizer e ser manchado no seu ensino ou alguma coisa dessa natureza. Então o primeiro teste que demonstra a pureza e a impecabilidade desse cordeiro é que ninguém consegue responder às suas perguntas, nem as perguntas deles conseguem colocar Jesus em embaraço. A segunda coisa que nós devemos perceber sobre a perfeição desse cordeiro é que diante do tribunal religioso, Jesus também se demonstra inocente. Anás, em João capítulo de número 18 e o verso 13, coloca Jesus em julgamento. Não encontrando uma forma de julgá-lo e de condená-lo, ele envia para Caifás, que também é um líder religioso, é o sumo sacerdote. E o que aconteceu? Caifás tenta acusar Jesus de blasfêmia. Mas Mateus capítulo de número 26, o verso 59 a 60 diz assim: e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de terem sido apresentadas muitas falsas testemunhas. Diante da liderança das seitas religiosas da época, dos saduceus, dos fariseus, Jesus se mostra o cordeiro perfeito. Ninguém consegue colocá-lo em embaraço. Diante da liderança religiosa, o texto bíblico diz que não se conseguiu provar a falsidade de Jesus. E por fim, no tribunal civil, diante de Pilatos, em João capítulo número 18, verso 38, diz: eu não achei nele crime algum. Vai dizer o próprio Pilatos: eu não achei crime nele. Mas a bem da verdade é que a gente sabe qual foi o destino de Jesus. Por mais que Jesus tenha sido colocado à prova, por mais que Jesus tenha se demonstrado um cordeiro imaculado, um homem sem pecado algum, ou como vai dizer Pedro, nem dolo algum se achou em sua boca, ainda assim ele foi condenado na cruz do Calvário. O sentimento de injustiça é algo que corrói a nossa alma. Você imaginou você chegar numa causa trabalhista que você está plenamente certo, chega lá, o juiz diz assim: perdeu, você não tem como ganhar não, você perdeu. Você sai, olha, mas isso não existe, que injustiça, eu não acredito mais na justiça desse país. Claro que Jesus estava sendo injustiçado, mas isso estava debaixo dos planos eternos do Senhor. Por fim, Jesus então, ele é testado pelo próprio Deus. Quando Jesus na cruz do Calvário, ele diz: está consumado. Isso é a prova definitiva que o seu sacrifício foi de um ser perfeito, sem pecado algum. Por quê? Porque Deus jamais aceitaria o sacrifício de alguém que tivesse alguma mácula. Se Deus no Antigo Testamento não aceitava o sacrifício de um animal impuro, quem dirá de um ser humano que pecou contra ele? Então, na cruz do Calvário, nós temos a declaração máxima da inocência de Jesus. E ele morreu não por ser pecador, justamente por ser inocente. Porque ele, sendo inocente, morreu por pecadores que são os seus.
Em Mateus capítulo de número 26, o verso de número 26 a 30, abram a Bíblia de vocês, diz assim, Mateus capítulo de número 26, o verso de número 26 a 30. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Claro que isso daqui é a instituição da ceia do Senhor, justamente no momento da celebração da Páscoa. Quando Jesus estava celebrando a Páscoa em família, nesse momento ele institui a ceia do Senhor. A gente vê aqui que nesse texto o pão é o símbolo da morte de Jesus em favor do seu povo. O vinho é uma clara alusão ao derramamento de sangue dos animais que eram jogados, aspergidos no templo. Mas há uma coisa que é central na celebração dessa Páscoa aqui por Jesus. Nenhum dos evangelhos mencionam o elemento mais central da Páscoa. Qual era o elemento mais central da Páscoa? O que era mais importante na Páscoa quando Deus instituiu? O cordeiro. Você não vê nenhuma menção, ainda que Jesus tenha comido um cordeiro, os autores bíblicos se calam em relação a isso. Isso significa que esse silêncio é uma indicação que essa celebração não tem ausência, ou melhor, o cordeiro animal está ausente, porque o verdadeiro cordeiro de Deus estava celebrando aquela Páscoa com o seu povo. Jesus, ele não só veio celebrar a Páscoa, Jesus, ele veio encarnar a Páscoa. Ele não só veio comemorar, ele veio vivenciar na sua vida a morte que aquele cordeiro, ou que os cordeiros, animais do Antigo Testamento, apontavam. O que nós podemos aprender então, diante dessa festa da Páscoa, que nós acabamos de mencionar? Em primeiro lugar, nós podemos aprender com a Páscoa o poder escravizador do pecado. O povo de Deus, antes de ser liberto pela instituição da Páscoa, eles são vistos como escravizados no Egito. Isso nos fala da escravidão do nosso próprio pecado. Assim como aquela festa da Páscoa apontava para a salvação trazida em Jesus Cristo, a escravidão do povo no Egito apontava para a verdadeira escravidão que todos aqueles que estão distantes do Senhor vivem. Nas palavras de John Sitman, o pecado como poder exerce controle tão grande sobre as pessoas, a ponto de tornar absurdo a ideia de uma vontade própria verdadeiramente livre. O que é que ele está dizendo? O homem sem Deus duvida que ele possa realmente ser libertado pelo poder de Deus. O poder do pecado é tão escravizador, ele traz uma escravidão tão grande, que aqueles que estão distantes do Senhor não creem que Deus realmente possa libertar pelo poder do Evangelho e do sacrifício de Jesus. Mas a Páscoa, ela demonstra que a escravidão do pecado é algo cruel. O povo estava vivendo numa crueldade debaixo de Faraó, assim como o povo hoje vive debaixo do cruel jugo do pecado. Mas não só isso, a Páscoa também demonstra que esse poder escravizador do pecado significa morrer para os falsos deuses. Vocês lembram que o que antecede a libertação do povo de Deus são 9 pragas. E a última
que é o anjo da morte que vem destruir todos os primogênitos, é a instituição da própria Páscoa. Em outras palavras, quando Deus estava matando e enviando aquelas pragas, Ele estava batalhando contra os falsos deuses. Assim, quando Deus institui a Páscoa por meio do sacrifício de Jesus, quando nós cremos em Jesus, depositamos a nossa fé nele, nós devemos abandonar os falsos deuses que nós tínhamos anteriormente. Deuses como o dinheiro, deuses como a segurança de um Estado, o progresso da história, o mundo só vai melhorar. A desesperança, não, o mundo só vai de mal a pior, não, a gente não tem mais jeito. Quando Jesus vem por meio do sacrifício que Ele ofereceu na cruz do Calvário, Ele vem derrubar todos os ídolos que concorrem com Ele mesmo. Segundo lugar, depois de nós vermos o poder escravizador do pecado, a Páscoa também nos lembra da graça que há por trás da própria Páscoa. O povo de Israel não estava se esforçando para se libertar. Aí Deus disse assim: poxa, eles estão se esforçando tanto, estão quase saindo. Aí Ele dá um empurrãozinho, aí o povo sai. O povo estava completamente escravizado, não tinha esperança, não tinha salvação em si mesmo para tentarem se libertar dali. Foi pela livre graça do Senhor que Ele, lembrando-se da aliança que Ele fez com Abraão, que faria um povo para si mesmo, que esse povo seria uma bênção para todas as nações, que Ele disse: eu vou libertar o meu povo. Então a Páscoa fala da livre graça do Senhor. Não é algo que é realizado por obra humana, não é uma cooperação mútua, 50% é de Deus, 50% é do homem, não é 99% de Deus e 1% do homem. A libertação do povo do Egito foi única, exclusivamente algo unilateral, vindo da parte do Senhor. Então a Páscoa lembra a mim e a você. Eu e você éramos incapazes, estávamos inabilitados, mortos em nossos delitos e pecados, quando Deus veio e nos deu vida juntamente com Ele. Mas essa graça que nos mostra que é uma graça que não precisa da cooperação humana, ela também nos mostra que é uma graça que opera ainda hoje. Efésios capítulo de número 2, o verso 8 e 9 diz que pela graça sois salvos. É pela graça de Deus que você é salvo. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, a graça de Deus é o elemento pelo qual eu e você somos salvos ainda hoje. Eu e você somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. A Páscoa também nos lembra que a liberdade, ela é trazida pela Páscoa para nos libertar do poder do pecado, da culpa do pecado e da vergonha do pecado. Romanos vai dizer que o pendor da carne é para a carne e o pendor do Espírito é para o Espírito. Se você tem o Espírito de Deus, você vai ser inclinado para as coisas de Deus. Se você tem a carne e não tem o Espírito de Deus, você é inclinado para as coisas da carne. Então ter o Espírito Santo de Deus é ser revestido pelo poder de Deus para lutar contra o poder do pecado que guerreia em nossa vida. Se hoje nós caímos em pecado, não é por falta de disposição da parte de Deus em nos livrar do pecado. Se nós caímos em pecado hoje, é porque nós não usamos as graças que Deus nos concedeu em Cristo para lutar contra esses pecados. Mas a graça nos liberta da culpa do pecado. E eu já falei aqui uma vez e repito, muitas vezes a gente peca contra Deus, sente a culpa do pecado e convive com a culpa do pecado a vida todinha. E muitas vezes a gente vem com aquela melosidade e diz: eu não consigo me perdoar. Mas você consegue acreditar que Deus lhe perdoou. Se Deus lhe perdoou, você deve jogar a culpa do seu pecado no mar do esquecimento. A culpa do seu pecado foi lançado em Jesus Cristo. A vergonha do seu pecado foi lançado em Jesus. A Páscoa também não era só um anúncio da nossa liberdade, mas era também uma garantia de que eu e você
fomos feitos filhos de Deus. Isso é importantíssimo, sabe por quê, meus irmãos? Você já imaginou o que aconteceria se aquele povo de Israel fosse liberto, mas não tivesse direção nenhuma? Quando começou a ideia da escravidão acabar, vocês sabiam que muitos escravos voltavam para o seu próprio dono? Ah, você está liberto, vai embora, vai para onde eu quiser. Agora, para onde eu quiser, eu vou comer aonde? E eu vou arrumar emprego como? Poxa, está doido, eu vou voltar para o meu Senhor mesmo. Então, muitas vezes, o escravo tinha que retornar para a sua vida de escravidão, porque ele não tinha uma opção. E a melhor das opções, por incrível que pareça, era a própria escravidão. Mas quando Deus nos liberta da escravidão do pecado, a gente não fica, eita, o que é que eu vou fazer agora? Não tenho direção. Deus, Ele nos torna os seus filhos. Eu e você somos filhos de Deus e co-herdeiro com o Senhor Jesus Cristo. Oséias capítulo de número 11, o verso 1 diz assim: do Egito chamei o meu filho. Mateus pega essa palavra e coloca na boca como cumprimento do próprio Jesus. E nós, como estamos ligados a Jesus, quando nós saímos do Egito, da escravidão do pecado, como quando nós recebemos o nosso êxodo, a nossa libertação, nós fomos tornados filhos e filhas de Deus. João capítulo de número 1 e o verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, o verso de número 14 a 17 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Mas nem tudo são um mar de rosas. Depois dessa ideia bombástica de Deus ter libertado o povo de Israel do Egito com mão poderosa e com o braço estendido, ter matado os primogênitos, ter poupado o próprio povo de Israel, passou-se um tempinho, veio o povo: ah, como era bom aqueles pepinos. Rapaz, o pessoal gostava de pepino, o negócio está ruim, não está? Ai, como era bom aqueles pepinos lá no Egito, como era bom isso, como era bom aquilo. E começaram a lembrar daquela vida que eles tinham anteriormente no Egito. Vocês foram libertos do pecado. Mas muitas vezes nós somos libertos, mas nós não estamos livres. Deus nos concedeu a liberdade. Ele abriu as portas da prisão. E você sai, fica olhando para trás: rapaz, ali eu comia de graça. Ali era... E muitas vezes é exatamente isso que acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente, ainda que sejamos filhos de Deus, queremos voltar a sermos pessoas que se coadunem com a vida de pecado. Mas a palavra de Deus nos convoca a termos uma vida que seja uma vida de liberdade. Para finalizarmos, nós somos libertos do pecado, mas não para uma vida de libertinagem. Irmãos, quando Jesus, Ele nos liberta, Ele não nos liberta para ficarmos num limbo, em algum lugar entre Deus e Satanás e a escravidão ao pecado. Quando nós somos libertos da escravidão do pecado, nós somos colocados para sermos escravos de Deus. E aqui é que é a verdadeira liberdade do cristão. Liberdade não é o que as pessoas pensam que é liberdade. Liberdade é o que a Bíblia define o que é liberdade. E a Bíblia define liberdade como escravidão a Deus. Essa é a verdadeira liberdade do cristão. É você estar debaixo, ser servo do Senhor Jesus Cristo.
John Milton, no seu livro bem conhecido, Paraíso Perdido, há uma fala de Satanás, no livro lá, que é uma fala desvirtuada. Ele diz assim: melhor reinar no inferno do que servir no céu. Melhor reinar no inferno do que servir no céu. Muitas vezes, muitos crentes parecem que vivem assim. Eles preferem supostamente reinarem no mundo do que serem servos de Deus. Mas a Bíblia nos convoca a sermos servos do Senhor, a servi-los na casa de Deus. Que pois nos arrependamos dos nossos pecados e coloquemos a nossa confiança no nosso fiel Cordeiro, sem mácula e sem defeito, o Senhor Jesus Cristo.